Brasília não é só uma cidade, é um espaço no horizonte, uma ideia que virou concreto, uma poesia em forma de espaço urbano. Erguida no coração do Brasil, em meio ao cerrado, essa cidade-monumento desafia a lógica e encanta pela forma. Brasília é feita de curvas, de vazios que abraçam, de simetria ousada e monumentalidade serena. E aqui o céu é parte da arquitetura e o tempo parece correr num compasso diferente. E eu cresci entre esses traços, olhando para o concreto como quem contempla uma escultura viva. Essa cidade é para mim muito mais do que a capital. É lar, é cenário e é também personagem. Nessa série quero te mostrar a Brasília que eu conheço, aquela que vai além da política e dos clichês, a cidade viva, feita de detalhes, de luz, de sombras, de encontros. Seja bem-vindo à cidade planejada com alma, a cidade patrimônio, a Brasília que pulsa por dentro. Em Brasília vai muito além dos cartões postais e hoje eu te levo para descobrir cantinhos que talvez nem os próprios brasilienses conheçam tão bem. Aqui, por exemplo, essa é a primeira banca de Brasília, criada pelo senhor Lorivaldo, assim que ele chegou aqui na capital, um baiano arretado. E aqui, essa árvore aqui é a árvore dos desejos que o senhor Lorivaldo plantou há 55 anos atrás e ela é também um dos marcos históricos da nossa cidade. Os painéis de atos vulcão aqui, clássico. Lorivaldo que plantou essa árvore, se a gente passar lá de baixo e fazer 3 desejos, esses desejos serão realizados. Vamos tentar então. Criançada pira. E aqui, o verdadeiro Tarzan. Caraca, bem legal, ó. Dá pra subir por dentro da árvore. A gente precisa chamar o bombeiro porque um senhor gordo subiu e não consegue descer depois. Olha lá. Você tá filmando? Eu tô filmando, olha lá. Você toma cuidado. Meu Deus, você vai devagar, pode ir devagar. Meu amor. E lá vai o pai do Tarzan também, se aventurar. A escaladora. Isso porque ela era escaladora, tá? Até o senhorzinho aqui de 70 anos subiu. É legal aqui, amor. O celular não dá o tamanho da altura certa. Ela é fininha, ela passa. A mamãe tá aqui. Você quer vir aqui? Quer? Mas você for grande, a gente vai. Uma cadeirinha ali. Quadra modelo de Brasília. Foi a primeira quadra de Brasília, usada como modelo mesmo. E para quem não sabe,
Brasília, ela é um grande campus universitário, assim. Todos os prédios, eles são construídos para que você consiga ter mobilidade e essa é uma característica bem marcante do urbanismo de Brasília. Correndo. Where's the monkey? Look, the monkey. Estamos aqui na igrejinha Nossa Senhora de Fátima, outro símbolo da nossa capital, projetada por Oscar Niemeyer. A igrejinha ela é tombada também como patrimônio histórico. Ela é bem pequenininha e aconchegante. Geralmente o pessoal escolhe ela para fazer casamentos mais intimistas. E tem um painel também bem interessante de Atos Bulcão aqui atrás, ó. Vai? Você filmou? Filmei. De novo, viu? Dandante! Vem cá, filho! E a gente tá em plena temporada dos ipês rosa e olha isso aqui, que perfeição, gente! Em pleno inverno e seca, eles florescem para enfeitar a nossa cidade. Os ipês eles são nativos do Cerrado e também têm um papel importante na preservação da biodiversidade. E Brasília, inclusive, é conhecida como uma das capitais mais arborizadas do mundo, com milhares de ipês plantados ao longo das vias e nas entrequadras. Quem vê Brasília do alto começa a entender a sua lógica única. As chamadas tesourinhas são uma invenção genuinamente brasiliense. Essas passagens que unem as asas do plano piloto recebem esse nome popular por causa do formato que lembra uma tesoura vista de cima. Ao todo, existem mais de 120 tesourinhas espalhadas por Brasília. E isso reforça a ideia de superquadras e a separação entre tráfego local e de passagem. Uma paradinha aqui no Santuário Dom Bosco, que tem essa arquitetura com esses vitrais lindíssima.
e contar um pouquinho para vocês da história do sonho de Dom Bosco para Brasília. O sacerdote João Bosco teve mais um dos seus sonhos proféticos. Assim, narra o santo o que ele via em sonho. Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga que partia de um ponto onde se formava um mar. Disse então uma voz repetidas vezes: quando começarem a explorar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Entre os paralelos citados, surge em 1960 a cidade que se tornou a nova capital do Brasil, Brasília. Tem um mini museu que conta a história do sonho de Dom Bosco para Brasília. São Marcos. Beatificado por Pio XI aos 2 de junho de 1929. E aqui tem a urna que é réplica da original, que se encontra na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim, na Itália, onde estão os restos mortais de São João Bosco. Bom, meio macabro, né? Mas... Aí aqui é a réplica da carta original que transcreve o sonho de Dom Bosco para Brasília. O Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República e também assinado por Oscar Niemeyer, foi o primeiro edifício a ser erguido em Brasília, antes mesmo da inauguração da capital. Antigamente era possível visitar seu interior, mas hoje o acesso ao interior do palácio está suspenso para o público geral. O que nos resta é admirá-lo do lado de fora mesmo. E não poderíamos deixar de encerrar o dia com mais um pôr do sol incrível, dessa vez na Praça dos Cristais, no setor militar urbano. Projetada por Burle Marx, a praça combina elementos de paisagismo modernista com grandes espelhos d'água e esculturas geométricas que remetem a cristais, em referência à geologia do Planalto Central. Essa região, muitas vezes pouco explorada pelos turistas, é um bom exemplo de como Brasília oferece muito além dos roteiros clássicos. Então, não deixe ela de fora do roteiro pela capital. Se inscreva, ative o sininho e nos acompanhe na continuação dessa jornada. Até a próxima!